Olá, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Estamos iniciando outra semana, mês de fevereiro, né? E vamos começar com o nosso tema, né? Antes vamos orar, pedir a Mestre Jesus, que está aqui conosco, que nos ajude nessa palavra de hoje, para que venha preencher os nossos corações, tá bem? Então vamos lá. A palavra de hoje é assim: deixe ir e não insista, isso afasta a adversidade. Deixe ir as coisas passadas. Deixe ir as coisas passadas. Isso afasta certas adversidades na sua vida, porque você está carregando uma coisa antiga para você. Essa é a palavra de hoje. Então vamos lá. Por não deixarmos ir algumas pessoas da nossa vida, problemas que vêm que não sabemos nos conectar de pessoas ou lugares e pensarmos que tudo tem que durar para sempre. Às vezes você não quer se desconectar de coisas, de pessoas, porque você acha que isso vai durar para sempre. Não, deixa passar. Tem amizades que você tem por longos anos, mas pouco se veem, pouco se falam. Deixa aí. Deixa aí. Você fica toda hora ligando, e a pessoa nem dá às vezes resposta para você. Deixa aí. Deixa as coisas antigas para trás. Ai, aquele tempo era tão bom. Que tempo bom, já passou, não existe mais. Você fica prendendo naquele tempo. Claro que você passou por um tempo bom, você lembrou. Mas você fala, mas aquele tempo era bom. Né? Deixa isso passar. A Bíblia diz que a única coisa que dura para sempre é a palavra de Deus. Essa dura para sempre. Está lá na Bíblia. Ela está lá. Você pode mudar de Bíblia para Bíblia, mas a palavra está lá. Não é verdade? Passará terras e mares, mas minhas palavras durarão para sempre. Não há de passar. As minhas palavras durarão para sempre. Passará terras e mares, mas a minha palavra não passará. Porque ela durará para sempre. Tem pessoas, eu vi um homem uma vez me perguntou, mas é tão difícil, estava conversando com ele na rua, é tão difícil ler a Bíblia? Não, a Bíblia não é difícil. A Bíblia é um livro de histórias, onde existe a palavra de Deus. Começa com Gênesis, depois vai para Êxodo. Gênesis, quando Deus criou o mundo. Êxodo, quando Moisés libertou o povo escravizado do Egito. E aí vai. Deuses, rainhas, profetas, os milagres de Jesus, até chegar no Apocalipse. Então, são livros que estão dentro da Bíblia. Eu expliquei para ele. Porque tem pessoas que falam assim, mas ler a Bíblia é muito difícil. É difícil, né? Então, ali está a palavra de Deus que dura para sempre. No Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Deus ensinou a Davi a se conectar e se desconectar de pessoas. Davi tinha que se conectar a pessoas, mas também se desconectar. Ele tinha que se desconectar de quem? De Saul, não é verdade? Davi foi um homem que teve que se desconectar. Vai haver amizade e lugares que Deus vai te manter por longos dias, naqueles lugares e pessoas. Olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em lugares tranquilos. Essa palavra do Salmo 23 é interessante. O Senhor, para falar com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Assim Davi sabia que Deus era seu pastor e faria tudo pelas suas ovelhas e por ele mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa que ia cuidar dele e das suas ovelhinhas enquanto ele estivesse lá.
Deitar-me faz, guia-me pelas veredas da justiça. É um pastoreio de Deus que nos direciona a lugares calmos e tranquilos. Deitar-me faz e guia-me pelas veredas da justiça, a lugares tranquilos. Né? Às vezes não queremos nos guiar por Deus. A gente tenta travar o pastoreio de Deus na nossa vida. Não aceita que Deus afaste certas pessoas da nossa vida. Mas eu não aceito que Deus vai afastar. Agora, essa minha amizade, às vezes, é Deus que afasta. Mas às vezes é você mesmo que afasta. Por ser uma pessoa dura, por ser uma pessoa arrogante, você vai afastando as pessoas. Trata mal as pessoas com quem você tem amizade. Isso afasta você das pessoas da sua vida. Que Deus está nos conduzindo a lugar de paz e não de contendas, né? Lutas, problemas, aflições, o que está dentro de nós são os sentimentos que acabam bagunçando a nossa vida. São sentimentos enraizados dentro de nós que bagunçam a nossa vida. Às vezes até atrapalhando em certos relacionamentos, amigos, até no casamento. Não é verdade? Não podemos entrar em águas tranquilas enquanto não deixarmos ir o que está nos atrapalhando. Deixar ir o que está na nossa vida. Às vezes tem coisas que você não deixa sair da sua vida. E isso vai te atrapalhando. Deus quer nos levar para águas tranquilas. Deixa eu beber um pouquinho de água. Mas não queremos. Às vezes Deus quer nos levar para águas tranquilas, mas não queremos. Precisamos nos desconectar de certos lugares. Às vezes eu frequento alguns lugares que não são bons. Eu tenho que me desconectar desses lugares, de certas pessoas, de algumas mesas que eu sento, né? Que está nos distraindo de estar com Deus. Certos lugares, sim, balada, bares, pessoas que te levam para certos lugares que não são de Deus. Isso faz com que você seja afastado da presença de Deus. Vocês lembram de Abraão? Deus conduziu Abraão para outras terras. Lembra quando houve a contenda entre Abraão e Ló? Eles estavam crescendo muito, ficando muito ricos. E havia contenda entre os empregados de Jó e de Abraão, de Ló e de Abraão. E aí, Abraão disse para Ló: Ló, vamos nos dividir, né? Sem contenda, sem nada, mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolhe para onde você quer ir. Aí o Ló, olhando lá para o lado direito, viu aquelas campinas verdes e foi para aquele lado, lá para as terras de Sodoma e Gomorra. E Abraão seguiu para o lado esquerdo, onde eram as terras da terra prometida, né? Só que houve um grande problema, haveria um grande problema lá em Sodoma, e os anjos chegaram lá para avisar Ló que ele tinha que sair de lá. Pega toda a sua família e se desconecta desse lugar. Só que saiam e não olhem para trás, tá vendo? Não fique pensando nas coisas passadas. Só que a mulher de Ló, ela não conseguiu deixar para trás as coisas e ir embora daquela vida. O que aconteceu? Não olhe para trás, mas ela ficou pensando, nossa, mas eu vou deixar a minha casa, meus bens, a minha riqueza. O que ela fez? Olhou para trás. O anjo disse para ela não olhar para trás. E ela virou uma estátua de sal. Por desobediência. Olha só. Davi não era o filho querido
do pai e nem dos irmãos, mas havia algo grande dentro dele. Era menosprezado pelo pai, pelos irmãos, pelo rei Saul, e Davi teve que deixar tudo isso para trás, tudo isso, pois havia uma grandeza dentro dele. Havia algo divino de Deus dentro de Davi. Talvez ele fosse até rejeitado porque as pessoas viam que ele tinha algo. Mas vamos eliminar ele, vamos deixar ele lá no campo cuidando de ovelha. Lembra quando Samuel foi à casa de Jessé para escolher um novo rei que ficaria no lugar de Saul? Chegou lá, viu aqueles homens bonitos, grandes, guerreiros. Foi passando de um por um e falou assim, não é esse. Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse. E foi quando o profeta Samuel falou para Jessé, que era o pai de Davi, você só tem esses filhos? Ele falou, não, tem um que está lá no campo, então manda chamar. Quando ele veio, Samuel percebeu que era ele, porque ele tinha algo divino de Deus dentro dele. Este seria o rei, né? Pessoas com inveja te criticam, falam mal de você. Tem pessoas que falam mal de você, te criticam. Você nem fica sabendo que falam pelas suas costas. Não gostam de você. Ninguém é obrigado a gostar de você. Mas é muito ruim, porque Deus está vendo quando falam mal, quando tem inveja. A inveja é muito ruim, porque aquilo que Deus deu para você é para você, não é para a pessoa que está te invejando. Às vezes, Deus tem também algo tão bom para essa pessoa que te inveja, mas ela está vendo aquilo que Deus te deu. Não é verdade? O que devemos fazer? Olhos fixados no propósito. Qual é o propósito que Deus me deu? Eu tenho que fixar meus olhos no propósito e não ficar olhando para trás. Não ficar preocupado com pessoas, se você souber que falam mal de você, deixa para lá. Fique seus olhos no teu propósito. Quando o filisteu falou mal de Davi, falou, o que esse menino veio fazer aqui? Veio me enfrentar? Falou mal de Davi. Davi liberou a grandeza dentro dele e focou no seu propósito, que ia matar o filisteu, Golias. Porque os seus irmãos, quando estavam lá em cima, e quando ele chegou para entregar uma comida para os irmãos que estavam na guerra contra o filisteu, ele disse assim, o que está acontecendo? Davi disse, é o filisteu. Ele falou, vou matar ele. Ele tinha um propósito. Os irmãos duvidaram, mas ele não, ele tinha esse propósito. Não tenho que focar em quem falou de mim, que me criticou. Eu não tenho que falar, nem prestar atenção em quem está me criticando. Às vezes, quando você começa a prosperar, começa a chamar atenção. E as pessoas já não te tratarão da mesma forma. Quando você começa a prosperar financeiramente, começa a andar melhor vestido, trocou de carro, as pessoas já não te tratarão da mesma forma. Quando ele venceu o gigante, o rei começou também a tratar mal ele. Por quê? A inveja. A inveja. Os irmãos começaram a tratar mal, o rei começou a tratar mal, porque ele começou a crescer, mas ele tinha um propósito dado por Deus. Tenho que deixar algumas coisas para não afetar o meu destino. Tenho que deixar algumas coisas, algumas pessoas, que às vezes estão prejudicando o meu caminhar. Eu tenho que deixar para trás. Às vezes eu carrego pessoas, frequento lugares que estão atrapalhando o meu caminhar. Deixa isso tudo para trás, segue em frente no teu propósito. Deus já não disse o teu propósito, então segue em frente. O diabo, ele quer te desviar a sua energia desse foco.
a maldade, a diferença dos seus amigos, de tirar você do seu foco, de tirar você da presença de Deus. Deus revela a promessa e não o processo. Ele revela a promessa e não o processo. O processo é por tudo aquilo que você vai passar, né? Quando você tem um processo no direito, tem várias etapas para chegar ao final. Não é verdade? É a mesma coisa. Para você não se assustar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não é verdade? É o processo. Davi tentava se encaixar, assim como nós. Tentou se encaixar no exército, ele quis ir para o exército, não deu certo. Se encaixar no meio dos seus irmãos, que também o rejeitaram, não deu certo. Mas Deus estava tentando mostrar a sua singularidade. O que ele seria era só dele. Ele não tinha que se encaixar no deserto, no exército, ele não tinha que se encaixar entre os irmãos. Ele tinha algo que era singular, era dele. Você é diferente e Deus tem algo preparado para nós. Nós somos diferentes. Se Deus tem algo preparado para nós, nós somos diferentes. E não para os outros. Deus preparou para nós, não para os outros. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Devemos ser detalhistas, guerreiros, mas temos que estar em lugares tranquilos. Tranquilos. Abraão não foi para um lugar tranquilo? Enquanto Ló visualizou aquela campina grande, mas estava indo para Sodoma e Gomorra, né? Onde Deus nos colocou. Lugares tranquilos onde Deus nos colocou. Deus protege muitas costas, muitas das nossas costas. Mesmo quando sou descuidado, Deus protege as nossas costas. Mesmo quando somos descuidados, não prestamos atenção do que Deus está preparando para nós. Mas Deus está cuidando de nós. Às vezes estamos viciados em barulhos e não sabemos ficar em lugares tranquilos. Queremos barulhos. Chegamos em casa, ligamos a televisão, abrimos o celular, vê a televisão, vê o celular, nós queremos barulho. Não conseguimos estar em lugar tranquilo. Queremos ficar presos a lugares e saudosismo, dizendo aquele tempo era melhor. Lembra que eu falei para vocês? Tem coisas que seu propósito não vai permitir e não viver o passado. Você está se agarrando a pessoas e lugares que nem se importam com você. Às vezes você está se ligando a pessoas e lugares que essas pessoas nem se importam com você, mas você está ali, ó. Você está ali no meio. E em lugares também. Mas as pessoas nem se importam com você. Muitas vezes na nossa vida, quem nós ajudamos, ficamos esperando que ela nos ajudem. Isso não acontece. Às vezes você ajuda uma pessoa, fala assim, puxa, se eu ajudei essa pessoa, ela vai me ajudar. Mas isso não acontece. Entendeu? Prestem muita atenção nisso. Se afaste de pessoas, se afaste de lugares. Mas tem pessoas que não foram criadas para ficarem conosco a vida toda. Tem pessoas que não foram criadas para ficar a vida toda conosco. Às vezes você tem uma amizade de 20, 30 anos, mas ela não foi criada para ficar junto de nós. Pode ser até uma pessoa boa, mas ela não foi criada para ficar conosco. Entenderam? Temos que nos libertar, até nos ajudando. Mas temos que nos libertar, pois nem todos estão para ficar na nossa vida, por todo sempre. Não que elas são más, como eu falei, mas às vezes são boas, mas não para seguirem conosco, somente por um tempo. Pessoas boas, mas não para seguirem com a gente, somente por um tempo. Olha que importante. Tem pessoas que vão ser um suporte por um tempo,
Mas, como eu disse, nós afastamos, Deus afasta. Aí você fala, mas Deus que afastou? Não, mas às vezes não é Deus que afastou, como eu falei para vocês. Às vezes nós tiramos da nossa vida o que Deus colocou. Mas às vezes nós mesmos afastamos pessoas por sermos mal-humorados, tratar mal essas pessoas. Precisamos analisar como nos direcionamos a elas. Esse é o propósito. Davi quase foi morto por por Saul. Ele ficou somente um tempo na vida de Davi, Samuel, porque depois ele morreu. Mas enquanto ele estava vivo, ele queria eliminar Davi. Inveja. Primeiro era bom. Prestar atenção, primeiro ele era bom. Depois a inveja corroeu Saul. Ele queria matar. Saiu do nosso meio porque já não era de nós. Deus sabe quem entra e quem sai. Às vezes você sai de um emprego e as pessoas dizem, por que você saiu? Você era uma pessoa boa, um bom profissional, mas era seu tempo, não era mais para você ficar lá. Entendeu? Você era um bom profissional, mas para você não era um bom tempo, você tinha que sair. Você não precisa se vingar, somente deixe ir em paz. Você não precisa se vingar se a pessoa te demitiu. Não, deixa ir em paz. Você tem outro caminho, fique em paz. Abrão e Ló estavam em brigas, né? Lembra que eu falei da separação? Não sabemos dissolver um relacionamento sem brigas. Terminar um ciclo, deixe tudo bem, não com brigas. Como disse Abraão e Ló, se separaram sem brigas. Às vezes uma separação, uma amizade, um relacionamento, se separem sem brigas, não é verdade? Temos que encerrar ciclos com bênçãos. Você fica falando de coisas que aconteceram no passado, lembra? Você fica sempre se lembrando de coisas do passado. Ah, era bom. Ah, eu vivi um tempo bom. Ah, esse tempo era tão bom. Lembra quando a gente fazia isso? Gente, você está pregado no passado. Esquece, você tem um tempo agora e o que Deus está preparando para você. Você tem um propósito. Deus preparou um propósito. Deus preparou o teu futuro. O ontem passou. Aprenda a viver o novo. Deixe o passado para trás. Quando você entender o propósito, você não vai se incomodar mais. Quando você entender o propósito, você não vai se incomodar mais. Eu vou deixar essa palavra hoje para vocês. Se vocês gostaram, joinha. Compartilhem. Mande para seus amigos, para a família, né? E vamos agradecer mais uma vez Jesus por estar aqui conosco, nos protegendo, para que pudéssemos passar essa palavra para todos vocês. E na quinta-feira eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, que é um tema muito importante, né? Mas antes disso, na nossa agenda, nós temos o nosso culto de oração, que vocês sabem, do Pai Nosso, de segunda a quinta-feira, às 7 horas da manhã. Domingo, às 9 horas, é o domingo profético com o profeta Vinícius Iracete. Na quarta, isso é importante. Na quarta nós temos um culto sobrenatural às 15 horas. Mas à noite, nós teremos a noite dos decretos, às 20 horas, lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, São Paulo. É um culto muito especial, onde tem a oração sobre cura física, cura espiritual, problemas financeiros, problemas em família. Venham receber essa oração. Se você está com problemas físicos, doente, venham receber a cura. Cura física, às vezes cura espiritual. Você está sendo atacado, mas não sabe de onde. Venha receber, venha se livrar. É um culto muito
especial, gente. Se vocês soubessem como esse culto é maravilhoso, oração em cima de problemas financeiros, problemas em família, problemas entre os casais, venham participar do nosso culto à noite dos decretos. Venham e recebam essa oração. É muito bom esse culto, gente. Se vocês vierem, vocês vão saber o que eu estou falando. A presença do Espírito Santo de Deus está presente em todos os cultos de decreto, às 20 horas, tá? Na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, São Paulo. E nós temos sábado, às 19 horas, na Ação Jovem. E segunda-feira, nós temos a Rede Pérolas, que é o chá de mulheres, maravilhoso. Quem já veio pode dizer se eu estou falando verdade ou não. É maravilhoso, gente. Não precisa se inscrever nada. Mulheres, venham. Começa às 20 horas. Venham antes para chegar e sentar nas mesas, as mesas maravilhosas, né? Venham, tragam suas amigas, tá bem? Então, essa é a nossa agenda. Eu sou a Ivani, como vocês sabem, né? Eu sou da EGEG, da Igreja da Avenida Aruanã, 120, né? E pertenço à Célula Digital, que é um segmento da igreja que leva a palavra todas as terças e quintas, a palavra do Senhor, todas as terças e quintas, né? Então, espero vocês. Hoje demorou mais um pouquinho, porque o assunto é realmente muito importante. Então, eu espero vocês na quinta-feira, tá bem? Não esqueçam da nossa agenda, hein? Venham no culto de amanhã, vai ser muito bom, tá bem? Tchau, tchau. Espero vocês na quinta-feira.